Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Marim, do Departamento de Engenharia da Exalc, e a gente está aqui para gravar o boletim do Sistema Tempo Campo do mês de novembro de 2023. Como a gente sempre faz, vamos dar uma olhada como é que foi a chuva do mês passado. Eu queria que vocês conferissem comigo aqui esses dois mapas, o mapa da esquerda mostrando o total de chuva e o mapa da direita mostrando o desvio em relação à média, aquela chamada anomalia que a gente sempre traz. Reparem, pessoal, que a chuva ficou mais localizada nos extremos do país, Nordeste praticamente sem chuva, e o que chama muito a atenção é a região Centro-Oeste, com anomalias negativas. O volume de chuva chegou, como a gente já vinha falando nos vídeos anteriores, na segunda quinzena de outubro, mas não chegou com um volume adequado, aquele volume esperado. Tá? E como a gente vai falar no final desse vídeo, pessoal, isso é típico do fenômeno El Niño, entendeu? A gente entende que ele está se caracterizando como um fenômeno típico nesse ano, justificando o relativo atraso da semeadura da safra de grãos em praticamente todo o Centro-Oeste, especialmente no Mato Grosso, ok? E esses volumes de chuva abaixo da média. Pessoal, vamos olhar agora como é que está a umidade do solo e como ela evoluiu nos últimos 2 meses. Esses dois mapas estão nos mostrando a umidade no final de setembro e no final de outubro. E percebam que no sudeste a umidade já subiu, ok? Porque os volumes de chuva foram mais expressivos, mas o centro-oeste ainda continua com a umidade baixa. Obviamente que isso é feito através de um software de balanço hídrico. E por que a umidade continua baixa, pessoal? Porque apesar dos volumes de chuva entre 50 e 70 milímetros na maior parte do centro-oeste, as temperaturas foram muito altas, mantendo as taxas de evapotranspiração bastante elevadas. Com isso, a chuva não consegue repor a umidade do solo. Chove e já evapora, chove e já evapora. Ok? Por isso que ainda a semeadura também está atrasada, como a gente comentou no slide anterior, no primeiro bloco desse vídeo aqui. Tá? Então, assim, isso mantém o sinal de alerta e traz o cenário de que a gente não está vivendo uma boa safra, sob o ponto de vista de disponibilidade hídrica no solo. Pessoal, vamos então dar uma olhada como é que está a previsão de chuva para os primeiros 15 dias de novembro. Reparem aqui comigo nesse mapa que as chuvas estão concentradas nos extremos do país, ok? O sudeste, praticamente todo o centro-oeste estão com chuvas relativamente baixas, mantendo essa condição que a gente viu em outubro. A diferença agora é que a chuva deve se distribuir melhor ao longo do mês de novembro no centro-oeste. Um alento para nós é que a seca da Amazônia deve começar a ser revertida. Esses volumes de chuva não são capazes de elevar o volume de rios, mas pelo menos de amenizar o sofrimento da população daquela região. Reparem também que o Pará tem um volume de chuvas interessantes e praticamente todo o sul do Brasil com volumes bastante expressivos. Vamos agora, pessoal, dar uma olhada como é que está, não vou chamar de previsão, um cenário climático para todo o mês de novembro. Como a gente sempre faz, nós estamos trazendo duas fontes, a fonte brasileira do IMET e a fonte americana, que é o mapa da direita. E o mapa da direita é quem tem mais acertado até agora, pessoal. Então a gente vai se concentrar um pouco mais nele nesse vídeo. Percebam que toda essa parte alaranjada está indicando chuvas abaixo da média do sudeste para cima. E é isso que a gente está prevendo, que a gente está esperando para o mês de novembro. Ok? O sul, ao contrário, especialmente por conta da ação desse El Niño típico que nós estamos vivendo esse ano, deve ter chuvas acima da média. Mas o restante do Brasil deve ter chuvas abaixo da média, mantendo essa condição que a gente vem observando desde o mês de setembro. Para o mês de dezembro, observem comigo aqui nesses dois mapas e, de novo, olhando um pouco mais o mapa da direita, que a gente acha que faz um pouco mais de sentido nesse ano de 2023, as condições praticamente não mudam, ok? A gente permanece com chuvas abaixo da média. Vejam bem que eu estou dizendo que é chuva abaixo da média, não estou dizendo que não vai chover, ok? Mas os volumes devem ficar aquém do esperado para a média do mês, que era um mês bastante chuvoso. E agora, em dezembro, também tem um detalhe bastante importante. Como a chuva é bastante abundante, especialmente no centro-oeste, chover abaixo da média não quer dizer que as culturas vão passar sede. Tá? Pode ser que mesmo 10 ou 15% abaixo da média, as culturas tenham um volume suficiente para poder ter as suas necessidades hídricas atendidas. Em janeiro, observem comigo de novo, os dois mapas praticamente não mudam. Eu chamo a atenção agora para o mapa do IMET, que traz uma tendência bastante favorável,
chuvas acima da média, isso significa, especialmente no centro-oeste, isso significa talvez a ausência de veranicos, mas o mapa da direita, que é o modelo americano, ele fala ao contrário. Ele fala que a gente mantém essa tendência de chuvas abaixo da média, e o que o modelo americano está vendo, pessoal, é isso que a gente tem destacado desde o início desse vídeo, que esse ano é um El Niño, apesar de ser um El Niño moderado, não é um super El Niño como a gente ouve falar algumas vezes, é um El Niño moderado, ele é bastante clássico, ok? Ele tem ações, o seu modo de ação, sob o ponto de vista climático aqui no Brasil, ele é bastante clássico, mantendo as condições de chuva acima da média no sul e abaixo da média de São Paulo para cima praticamente. Vamos agora encaminhar para o final do nosso vídeo, pessoal, vendo mais 2 slides que mostram quais são as tendências de El Niño. Tá? Percebam aqui por essa curva que mostra a temperatura do Oceano Pacífico, que a gente está atingindo o pico de temperatura projetado para esse ano de 2023. Daqui para frente a temperatura deve começar a se reverter. E isso tem a ver com a velocidade dos ventos alísios, que estão aumentando, por isso deve circular o Oceano Pacífico de uma forma mais intensa, revertendo esse quadro de temperatura bastante elevada. Tá? Então percebam que a projeção daqui para frente é de redução das temperaturas e reversão do quadro de El Niño. Para a próxima safra, 24 e 25, provavelmente a gente não tenha mais o El Niño, já que nesse slide a gente vê que ele deve terminar por volta do mês de junho, julho de 2024. Por fim, para fechar aqui o nosso vídeo desse mês, vamos olhar como é que estão as probabilidades de El Niño para os próximos meses. Percebam que a gente vai atravessar a safra 23-24 com essa barra vermelha, que significa o El Niño bastante forte, mas que ela vem se reduzindo ao longo dos meses. Aparecendo a barra cinza, que é condição neutra, e já começa a aparecer até uma probabilidade de laninha, que é aquela barrinha azulzinha que está aparecendo ali. Ok? Lembrando, a gente teve 3 anos de laninha, e isso foi bastante grave lá para o sul do país, mas foi um clima bastante generoso para o restante do Brasil, ok? E agora começa a aparecer a possibilidade de laninha. Muito provável que a gente tenha uma condição de atmosfera neutra, que é uma condição muito boa e ela se distribui um clima bom para praticamente todo o Brasil. Tá? Então a gente torce para que a neutralidade permaneça e que a safra 24 e 25 se dê nessa condição de clima. Obrigado, pessoal, pela atenção. A gente se despede aqui, ok? E se vê no próximo mês. Tchau, tchau.